Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar uma série chamada Fisioterapia e Inovações. Aqui nós vamos tratar sobre a relação da fisioterapia com as inovações tecnológicas, como o fisioterapeuta pode trazer isso a seu favor e sobre empreendedorismo na carreira também. O primeiro vídeo trata-se da contextualização das inovações. Então, inicia-se a série trazendo esses contextos históricos, os conceitos de inovação, invenção, descoberta, difusão e assim por diante. Tá legal? Antes de iniciarmos, eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, deixassem um like, né, para que possamos compartilhar e continuar a criar conteúdos sobre esses temas tão importantes para a fisioterapia. Tá legal? E deixem também sugestões nos comentários. Vamos lá? Você já percebeu que a tecnologia se inova e se renova constantemente e em uma velocidade impressionante? Aparelhos de celulares, carros, casas e televisores são inteligentes hoje em dia. E estes são alguns dos exemplos somente. E na área da saúde, como os aparelhos de diagnóstico, os aparelhos terapêuticos não são a exceção. É o que podemos falar também da fisioterapia, nas suas áreas de eletroterapia, termoterapia, sempre em evolução tecnológica. Mas a nossa inovação, a nossa evolução, ela não é somente tecnológica voltadas para os aparelhos, mas também para processos, inovações em protocolos, de acordo com o que a ciência vem nos apresentando no decorrer das décadas, das descobertas científicas. E a sociedade ela se transforma constantemente assim que o avanço tecnológico acontece. Por exemplo, nós temos a ventilação mecânica, que na época do surto de poliomielite no século passado, houve a necessidade de se criar um aparelho que auxiliasse o paciente a respirar, os famosos pulmões de aço. Sofreu tanta evolução no decorrer das décadas que hoje nós temos ventiladores mecânicos altamente evoluídos, digitais, com vários parâmetros para que você possa ajustar a ventilação do paciente. Estamos em adaptação após um período longo de grandes criações, e isso gera um choque entre as gerações, pois alguns indivíduos têm mais facilidade que outros para lidar com esses avanços tecnológicos. Então a nossa sociedade ela é um pouco heterogênea em relação às adaptações a tais inovações. E é nesse olhar que o profissional da fisioterapia, o profissional da área da saúde, deve estar voltado. Ele deve acompanhar essas inovações para atender a demanda que surge para ele. Ou seja, ele pode fazer uso de aparelhos inovadores, de novas descobertas, de protocolos assistenciais, assim conforme a ciência vem nos presenteando. Enfim, várias situações que nós vamos discutir no decorrer dessa série Fisioterapia e Inovação. Então vamos continuar com a aula aqui. Eu vou mudar a tela e assim a gente continua com a aula. Quando falamos em inovações, várias palavras podem surgir à nossa mente, né? Então, se nós fizermos uma atividade, né, uma dinâmica sobre uma nuvem de palavras relacionadas às palavras que vêm à nossa mente, algumas delas podem estar descritas nessa que eu criei. Eu até discuti com alguns alunos sobre isso e vários me falaram sobre inovações, iPhone, celulares, criações, computador, Spotify, foguete, etc. Nós temos várias palavras. Então, isso demonstra realmente que a sociedade ela está antenada ao que vem, né, ao que aparece para que ela possa estar usufruindo em termos tecnológicos, em termos de qualidade de vida também. Mas como essas inovações tomarão conta da nossa vida? Bom, eu vou fazer uma analogia das experiências, né, do século passado em relação ao nosso século, sobre o avanço da tecnologia. Na primeira imagem nós podemos ver uma fita cassete, a famosa fita cassete que nós tínhamos que desenrolar com a caneta, né, para ouvirmos as músicas, principalmente as músicas dos anos 70 ou 80. Ao longo das décadas, a criação já engessada ela foi se inovando de acordo com os avanços tecnológicos, né? E concomitante à fita cassete, nós tínhamos também os discos de vinil. Porém, na década seguinte, na década de 90, nós temos com o advento do surgimento do CD, da leitura do compact disc, nós tivemos uma nova mídia que trouxe a apresentação para a gente, né, dessa plataforma musical. Não somente também em áudio, mas também em vídeos, como os DVDs para leitura, né, para a vislumbração dos clipes musicais, dos filmes, etc.
Já na década de 2000, nós tivemos a criação do MP3. As músicas eram ouvidas no seu modo digital e que evoluiu ainda mais recentemente, né, nessa última década, para as plataformas digitais, as plataformas de streaming, como é o Spotify, por exemplo. Aqui nós podemos ver a evolução tecnológica da música, né, de como nós podemos usufruir da música. Então nós podemos perceber, né, que desde a fita cassete até o Spotify nós tivemos 40 anos de inovações, de uma invenção já criada. Né? A partir desse momento nós podemos perceber um pouquinho da diferença entre inovação e invenção, que nós vamos discutir e conceituar daqui a pouquinho. O mesmo pode ser apresentado com a comunicação. Né? Antigamente nós tínhamos as cartas em papel sendo entregues nas nossas residências, que era um prazer enorme. Hoje em dia nós sentimos falta um pouco disso também. Mas em seguida surgiu o e-mail, em seguida o WhatsApp, outros métodos de comunicação instantânea. Então nós sofremos inovação nos meios de comunicação também. Antes, quando tinha a entrega por carta, havia um hiato, uma demora para essa comunicação ser concretizada. Hoje em dia nós tivemos a inovação da comunicação. Nós tivemos a inovação relacionada à rapidez de se trocar informações. Outro exemplo que nós podemos ter em inovações, os veículos de locomoção. Nos séculos passados nós tínhamos as carruagens, o surgimento das bicicletas, até do automóvel. E hoje em dia nós temos os carros mais avançados, como é o Tesla, né? Ele é elétrico e ele pode ser dirigido sozinho, você pode ser apenas o passageiro. Então as evoluções e as inovações estão à nossa frente. E como eu disse anteriormente, isso pode causar um choque entre as gerações, pois as gerações mais velhas têm uma certa dificuldade de se adaptar em relação às mais jovens que já nascem com tais inovações. Porém, também essas gerações mais jovens elas vão sofrer novas inovações. E isso vai ser sempre um desafio para a humanidade. O importante é que nós tenhamos que estar ligados a essas inovações, a essas evoluções, para atendermos a demanda. Mas para que possamos entender melhor essas etapas, nós temos que ter uma contextualização histórica, as definições e o contexto histórico. Então, o fogo ele foi descoberto e a partir do momento que nós conseguimos manipulá-lo, nós fomos criando situações e inovando com o tempo. O mesmo com a roda, né? Com a invenção da roda, nós facilmente conseguimos adaptar e evoluir os meios de locomoção. Então, na pré-história, nós tivemos a descoberta do fogo, a invenção da roda, ferramentas como a pedra lascada. Em seguida, com os séculos seguintes, a invenção da escrita, que trouxe a comunicação entre os povos. E já na nossa época, né, no século passado, mais contemporâneo, nós tivemos a criação dos computadores e da internet. O computador foi criado por Charles Babbage, mas ele foi adaptado por Alan Turing na década de 1930. Então, se nós prestarmos atenção, olha como eram os computadores antigamente. Nós tínhamos o que? Várias máquinas, né, para contemplar apenas um aparelho. E Alan Turing, lá em 1930, ele adaptou, embora também fosse muito extensa, né, muito extensos os aparelhos utilizados para a formação do computador, houve uma grande evolução. Então, esse indivíduo ele inovou o anterior, o Charles. Porém, com os anos, também as décadas seguintes, isso foi sendo inovado constantemente. Nós tivemos a criação dos aparelhos mais leves, portáteis, como os notebooks. E resolvendo o problema do armazenamento, nós conseguimos, junto à internet, a famosa nuvem, a guardar, né, a armazenar dados. E isso tornou-se o trabalho muito mais prático. Então eu posso trabalhar em casa, como está o panorama atualmente. Eu posso estar desenvolvendo várias atividades em tempo real ao redor do mundo. Então a internet ela trouxe essa inovação de unir os povos, tornarmos mais próximos uns aos outros. Mas como todos os benefícios, nós temos algumas dificuldades. Uma das grandes dificuldades que nós tivemos foi que essa aproximação também causou alguma distância. E isso precisa ser inovado, precisa ser renovado. E o papel da fisioterapia nesse contexto também é muito importante. Como nós falamos, os instrumentos de avaliação eles sofrem evoluções, surgem novos aparelhos tecnológicos mais precisos
E isso faz com que o fisioterapeuta possa estar trazendo o paciente para a qualidade de vida, né, para a sua funcionalidade com uma qualidade de vida melhor. Então, além do nosso papel de atendermos a demanda da fisioterapia, a demanda dessas evoluções tecnológicas, é ainda manter a humanização em toda essa inovação. Com a medicina também nós tivemos os avanços, né? Nós podemos perceber que, embora cada uma dessas imagens relacionadas à imagem, como raio-x, tomografia e ressonância, tenha sua importância, nós tivemos uma evolução ao longo das décadas. Primeiramente, nós tivemos a criação do raio-x, a descoberta do raio-x. E os exames de imagem eles foram se aprimorando e se inovando com o decorrer do tempo, cada vez com imagens mais precisas, como se fossem fotografias internas. Outras situações que sofreram inovações foram os procedimentos cirúrgicos, com a cirurgia robótica, por exemplo, né? E a telemedicina, que hoje em dia está muito atual devido ao nosso panorama, né, de distanciamento social. A telemedicina ela não substitui o atendimento, a semiologia clínica, mas ela pode ganhar tempo e espaço para que você possa traçar um diagnóstico, um plano terapêutico, até que esse indivíduo possa realizar uma consulta pessoal. Porém, nos hospitais hoje em dia existem as teleconferências também, que é uma grande inovação. As passagens de visitas elas podem ser realizadas não somente entre os profissionais que estão ali presentes, mas também com outros profissionais à distância. E que essa troca de informações, de conhecimento interdisciplinar de outros hospitais, entre os hospitais, é muito importante, que isso pode agregar muito à evolução clínica do paciente. Então as teleconferências elas podem nos ajudar de modo real e integral, atendendo às inovações, né, da tecnologia. Na área da fisioterapia também isso não é diferente. Nós podemos perceber e contemplar várias áreas da fisioterapia que sofrem inovações. E quais são as principais? A realidade virtual. Então nós podemos trabalhar a reabilitação com essa realidade virtual, criando situações e ambientes para que o paciente possa exercer a sua atividade, a sua cinesioterapia, para que ele consiga recuperar a sua função independente, né, do fator que causou determinada disfunção. A game terapia também, né, assim como a realidade virtual, trabalha muito os movimentos com jogos ali em tempo real junto ao fisioterapeuta. Então, essas inovações que inicialmente surgiram como diversão e entretenimento, também trouxe a inovação para a reabilitação. Os trajes robóticos também são um grande exemplo disso. Pacientes que, né, possuem comprometimento da deambulação, seja neurológico, ortopédico, pode fazer o uso dos trajes robóticos para auxiliar na reabilitação ou até mesmo como prótese ou órtese, né? Então, até abro um parênteses para próteses e órteses, que muito se ganha com as inovações. Com a impressão 3D, por exemplo, eu torno as próteses mais baratas e também funcionais. Então, as inovações elas não trazem somente facilidade para o atendimento, para a reabilitação, mas também diminui o custo de alguns aparelhos. Aparelhos como laser, ultrassom, constantemente sofrem adaptações no modo como ele é apresentado para você trabalhar. Então, sempre com aparelhos mais portáteis, aparelhos mais leves e de fácil condução. O teleatendimento, assim como para a medicina, também ficou em alta para a fisioterapia recentemente, devido ao distanciamento social. Os nossos conselhos eles permitem que esses atendimentos eles possam ser realizados à distância, com a orientação do fisioterapeuta ali em tempo real. Então, a prática do exercício não tem problema, né? Não há problema que você os realize à distância. Mas vale lembrar que o teleatendimento ele é um complemento da terapia em si. A relação do paciente com o fisioterapeuta contempla várias partes, e uma dessas partes pode ser o teleatendimento. E uma inovação muito importante que também deu um salto recentemente é o marketing digital e a apresentação de conteúdos pela prática remota. Então esses conteúdos eles podem, através da internet, serem divulgados, serem propagados. Ensinamentos, aulas teóricas, experiências clínicas, cursos de imersão virtuais, online,
Esses conteúdos digitais são de extrema importância para o crescimento do fisioterapeuta. Hoje em dia nós temos os celulares nas mãos, então nós podemos fazer curso a qualquer momento e a qualquer lugar. Porém, é importante entender a diferença entre aulas remotas e aulas à distância. As aulas remotas você tem o auxílio, né, a presença do seu mesmo professor no horário daquela aula. O ensino à distância você faz os seus horários e tem os tutores que possam tirar suas dúvidas. Mas os conteúdos apresentados hoje em dia por fisioterapeutas são muito agregadores para a nossa profissão, porque trazem também várias experiências clínicas. Lembrando que a prática baseada em evidência é a nossa religião. Nós temos que obedecer e entender, a ler artigos para que nós possamos acompanhar também as inovações. Então a fisioterapia, nesse sentido de inovação, ela deve seguir sim, atender a demanda, aprender de modo virtual, mas sempre respeitando as atividades científicas e o que a ciência pode estar nos apresentando atualmente, e sempre se inovando. Então esses cursos de imersão, cursos de raciocínio clínico são muito importantes, porque traz a experiência de alguém, né, e pode agregar muito à sua carreira profissional. Bom, para entendermos o processo de atender as demandas da população, nós temos que entender a diferença entre inovação, invenção, descoberta e difusão. A inovação é a criação ou renovação de algo que já existe. Para a fisioterapia, são novas ideias que atinjam as necessidades da população, oportunidades de negócios e melhorias de produtos, serviços e processos. Como eu disse, não somente ocorre uma inovação em aparelhos, mas também em processos que nós vamos ver no decorrer da aula. A invenção, ao contrário da inovação, ela não tem um componente comercial, mas sim técnico. É o resultado da solução para um problema existente, com foco técnico e não comercial. Então nós devemos, a partir do momento que nós inventamos algo e que possa, de repente, ser inovado, nós temos que patentear. A partir do momento que isso pode atender a demanda da população, esse processo passa de invenção para inovação. A descoberta, ela já está mais voltada para a área tecnológica e científica. Então são os estudantes, os cientistas, lato estrito sensu, que produzem conteúdo científico. E esses conteúdos podem fazer com que isso surja alguma invenção e assim também em seguida a inovação. Mas essas descobertas, elas estão mais voltadas também para o campo de evidências clínicas na nossa área. Então, a prática baseada em evidência, ela vem dessa comunidade científica, desses estudantes, desses cientistas que apresentam alguma descoberta nos seus estudos. Então, o foco ele é intelectual. Tá? Então, são pesquisas, ensaios clínicos, testes. Mas a grande situação em comum entre todas elas é a difusão. Eu tenho que difundir e propagar o conhecimento para o benefício da população. Então é a etapa em que a inovação já está em uso e está sendo difundida, utilizada e conhecida. Então esses 4 tópicos são muito importantes para a fisioterapia e para o profissional que vai atender a demanda dos seus pacientes. Estar se inovando constantemente, seja essa inovação voltada para os estudos, para o conhecimento de aparelhos, para a obtenção de alguns aparelhos tecnológicos mais avançados, facilitando a sua avaliação, a interpretação dos seus resultados, a qualidade de vida do paciente, o seu ganho de função e o seu profissionalismo, o seu reconhecimento enquanto profissional da área da saúde. E você pode fazer isso sempre atendendo a sua própria inovação pessoal. Pode gerar conteúdos digitais, apresentando aulas, cursos, experiências, trocando informações multidisciplinares. Então é fazer uso desses aplicativos de redes sociais, que também afunila muito esse contato interdisciplinar e multidisciplinar. Então, aproveitar esses conteúdos que evoluíram no decorrer desses últimos anos, isso pode trazer muito benefício para o profissional e para o paciente também. O governo ele também pode estar ajudando essas inovações, né, por meio da Lei 10.973 de 2004, que é a Lei da Inovação Federal, que tem como objetivo estimular a criação de ambientes especializados e cooperativos de inovação, estimular a participação de instituições científicas e tecnológicas no processo de inovação,
estimular a inovação nas empresas, estimular o inventor independente e estimular a criação de fundos de investimentos para a inovação. Então, existem bolsas para os estudantes, para os acadêmicos científicos, para que eles possam desenvolver os seus projetos. Existe incentivo à inovação e pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. As universidades, as empresas e centros tecnológicos fazem proveito dessa lei, trazendo incentivos financeiros ou redução nos seus impostos de renda. É importante que o fisioterapeuta saiba que isso exista, o profissional da área da saúde, que essa lei exista, não somente para aqueles indivíduos profissionais que se voltaram para a área científica, mas de repente você tem alguma proposta de inovação tecnológica, você pode fazer parcerias com empresas e de repente criar algum aparelho de avaliação, algum aplicativo que possa ajudar na qualidade de vida do paciente, da autoobservação, de se questionar como você está melhor, porque quantificar os seus resultados é muito importante para garantir e difundir a evolução do paciente e do seu trabalho. Agora voltamos para a fisioterapia. Quais são os tópicos que nós podemos trabalhar como inovadores? Como o fisioterapeuta pode ser inovador? Na assistência, sempre voltado para as práticas baseadas em evidência, obedecendo as descobertas científicas, se atualizando, sempre procurando observar o que há de novo para se inovar. E qual vai ser a sua inovação? O raciocínio clínico. Ele vai ter a expertise de acumular conhecimento prático e teórico ao longo dessas inovações pessoais, da inovação profissional. Qual o outro ponto? A pesquisa. Aquele indivíduo, o aluno que sai da faculdade e quer seguir a sua carreira acadêmica, seja lato ou estrito sensu, ele vai participar da comunidade científica, podendo descobrir métodos, inovar técnicas para o benefício da população. Então, esse indivíduo, ele da pesquisa, ele parte para a descoberta. E outra situação são as pesquisas vinculadas a empresas. Como eu disse, de repente um profissional autônomo tem a ideia de criar algum instrumento de avaliação, se associa a alguma empresa, por meio da lei da inovação federal. Eles podem ter benefícios relacionados a incentivos financeiros e redução do seu imposto, e isso causa uma invenção também. E a similaridade entre todos esses três processos é difundir, é propagar essa descoberta, propagar esse atendimento com raciocínio clínico especializado, essa descoberta, para o bem, atendendo a demanda da nossa comunidade, atendendo a demanda da população. Então o fisioterapeuta ele pode ter 3 tipos de inovações, repetindo: assistência, que vai desenvolver e inovar o seu raciocínio clínico; na pesquisa, que vai descobrir algum método novo ou inovar algum já existente; e a parceria com as empresas, aproveitando da lei da inovação federal, a criar novos produtos também. E isso deve ser propagado atendendo também uma outra situação, que é o marketing digital, propagar o conhecimento, é mostrar o que você está fazendo, o que você está realizando. Só que as inovações elas têm graus, então nós podemos perceber que o produto ele é inovado. Essa parte é muito interessante porque vai fazer você perceber que as inovações não são somente voltadas aos aparelhos, mas também a outros processos. Bom, a inovação do produto é a criação de novos produtos ou serviços ou modificações dos seus atributos que modifiquem o quê? A forma como são percebidos pelos consumidores, gerando maior valor econômico. O exemplo disso é que antes, para pagar nossas contas, nós tínhamos que ir aos bancos, depois aos caixas eletrônicos. Agora nós podemos fazer isso pelos aplicativos dos nossos celulares. Então é a inovação de um produto. A inovação de um processo, então, é a criação ou alteração de processos na empresa que melhoram sua produtividade e a sua eficiência, reduzindo custos sem necessariamente modificar o produto. Então, por exemplo, existem alguns métodos de organização para controlar possíveis falhas e corrigir possíveis falhas conhecidas. Dentre elas nós temos o PDCA, que é o Plan, Do, Check, Action, que é planejar, executar, checar e agir. Então é um ciclo que se inovou com os conhecimentos dos gestores, identificando falhas
corrigindo e como isso pode ser realizado. Por exemplo, estou trabalhando num hospital e o gestor da fisioterapia percebe que houve uma falha técnica. Vai lá, conversa com o seu colaborador, juntos identificam o problema. E como você vai? É planejar, né? Você está identificando o problema. E como você vai planejar a correção dessa falha? Bom, eu vou orientar o meu colaborador com uma educação continuada. Ele vai apresentar para o resto da equipe determinado assunto, o que há de inovação científica naquele assunto, para que toda a equipe possa se atualizar. Então, eu estou aplicando. E checar. Eu vou verificar diariamente como eu posso fazer para evitar novamente essa falha. E verificar, inclusive, se aquela educação continuada do do foi eficaz. E agir. O método que eu escolhi para corrigir essa falha. Então, o PDCA é um processo que se inovou por meio da experiência de gestores, de estudos de gestão. E inovação organizacional, né? Implantação de novas formas de relações entre as pessoas e processos na empresa, melhorando seu desempenho, né? Plano de treinamentos, espaços de discussão entre os trabalhadores. Educações continuadas também fazem parte da inovação organizacional, mas voltada para a interação entre as equipes. Então eu tenho, de repente numa empresa, eu tenho um espaço de recreação, eu tenho um espaço de estudos onde eu posso trocar informações e experiências com todo mundo voltados para aquela empresa. Então é uma inovação organizacional também. Inovação de marketing. A alteração da forma como o produto, serviço é oferecido ao mercado. Hoje em dia nós temos os aplicativos que fazem propaganda constantemente na TV, no seu celular, para que você possa fazer solicitações, seja lá de qual natureza. Pode ser uma refeição e em poucos minutos essa refeição já está na sua casa. E essas inovações elas podem ser classificadas como fechadas e abertas. Fechada é aquela dentro da organização, onde tem um controle da propriedade intelectual e evito que competidores lucrem com a ideia. Então eu tenho a patente, eu tento cercar que outras organizações façam uso da minha descoberta, da minha inovação. A aberta é a busca de múltiplas fontes e pessoas externas à organização para cooperarem com as criações, contribuírem com outros mercados e lucrarem por um melhor modelo de negócio e não apenas inovar primeiro. E quais são os graus de impacto da inovação? Nós temos a inovação incremental. São pequenas melhorias que alcançam melhorias econômicas e já são percebidas pelos consumidores. Nós tivemos o exemplo já anteriormente da evolução do automóvel. Antes puxado por cavalos, hoje em dia dirigidos automaticamente por inteligência artificial. Nós temos a inovação radical também, novos produtos que mudam toda a indústria e os valores de mercado, como os caixas eletrônicos. E a inovação disruptiva, ela é revolucionária. Com a criação das redes sociais, por exemplo, nós tivemos revolução não somente na interação entre as pessoas, mas também na interação comercial. Então nós podemos vender, criar conteúdos para qualquer tipo de nicho, para qualquer público, determinado produto e ser difundido pelas redes sociais. Então isso revolucionou o método, o comportamento humano drasticamente, tendo seus benefícios e os seus malefícios. Nós temos uma palavra, formada por Science, Technology, Engineering, Arts and Maths, que forma a palavra STEM. Traduzindo, é a associação, a interação entre a ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Essa interação, ela atende vários nichos, porque eu preciso da engenharia, da inovação da engenharia para criar um produto que eu possa propagar um conteúdo digital. Então eu preciso dos matemáticos também para formar algoritmos, do avanço e da inovação da tecnologia, e a ciência e a arte estão fazendo muito uso disso para divulgar também seus resultados. Difusão. Então, a ciência, a arte e a inovação ela está diretamente voltada, ela está convergindo para as inovações, porque eu posso misturar tudo isso e apresentar para o meu público. Então, um grande exemplo disso é o marketing digital, que eu preciso de um aparelho de celular que foi inovado pela engenharia e tecnologia, para divulgar de repente as descobertas científicas, o meu programa de comédia, enfim, vários produtos que eu possa estar ofertando pelo marketing digital. Então, pessoal, a inovação ela
ela atende muito às necessidades da população. É garantir que novas ideias possam ser concretizadas em ações, sejam aparelhos ou sejam produtos voltados para a organização, voltados para a gestão, processos administrativos. Tudo é inovado para atender a demanda. E a partir do momento que a população assimila e aceita bem essa inovação, esse mesmo produto ele tende a se inovar constantemente. Tá? E é difundido amplamente para todo o público. Este é o primeiro vídeo da série de Fisioterapia e Inovações. Espero que tenham gostado. E nós vamos apresentar também como o fisioterapeuta pode fazer uso desses métodos de organização, aparelhos, em cada área da fisioterapia. Sempre levando em consideração a criação de novas ideias para atender a população. Então eu gostaria que vocês se inscrevessem novamente no meu canal. Para quem não se inscreveu, se inscreva agora, para me ajudar a continuar criando esses conteúdos. E nos comentários deixe sugestões e opiniões. Então, até a próxima.